O exercício pergunta a aceleração vetorial. A vetorial, galera, é a resultante da tangencial com a centrípeta. Mas como a tangencial é nula, sobrou só a centrípeta para representar a aceleração vetorial, então vale 3,6 mesmo. Agora, letra C pede para a gente fazer aí uma relação entre as acelerações no instante t igual a 5. Então, eu preciso calcular a aceleração tangencial no instante t igual a 5, que é aquela fase do gráfico que a velocidade cresce de 0 a 30 em 10 segundos. Então, ela vale 3 metros por segundo ao quadrado. Com essa aceleração, usando a equação do movimento uniformemente variado, com o tempo igual a 5, eu acho a velocidade. Com a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, eu acho a centrípeta. Eu tenho a tangencial e a centrípeta. O exercício pediu para a gente fazer a relação da centrípeta e da tangencial. Uma dividida pela outra, dá 0,3. É o que o exercício pediu para a gente calcular. Beleza? Bom, tem mais exercício do módulo 38 aí. Já já a gente continua. Módulo 38, galera. Vamos lá, exercício. Em uma missão no espaço aéreo amazônico, o avião Hércules realiza uma curva de raio 5 km sobre a mesma altitude, mantendo a velocidade de 540 km por hora. Nessa manobra, qual é o modo da aceleração centrípeta? Bora lá. Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio, só que eu preciso transformar a velocidade de km por hora dividindo por 3,6 em 150 metros por segundo. O raio de 5 km para 5.000 metros, porque eu quero em metros por segundo ao quadrado. Depois de fazer isso, é só substituir velocidade ao quadrado, 150 ao quadrado sobre o raio, que é 5.000. 150 ao quadrado dá 22.500, dividido por 5.000, 4,5 metros por segundo ao quadrado, letra D. Beleza? Bora lá, número 2. Considere que o ser humano pode suportar, sem desmaiar, uma aceleração máxima de 50 metros por segundo ao quadrado. Não está falando se é centrípeta ou se é tangencial, está falando só aceleração vetorial. Um piloto de prova em um mergulho descreve uma circunferência em um plano vertical com raio de 1.000 metros, 1 quilômetro, e aceleração escalar constante igual a 30 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a tangencial, viu, pessoal? Então, ele está pedindo aqui, ó, AT a tangencial, AC a centrípeta e a aceleração a resultante. Para que o piloto não desmaie, a velocidade escalar de seu avião deve ter como valor máximo. A velocidade, galera, está ligada à aceleração centrípeta. Então, eu vou conseguir calcular a velocidade porque eu tenho raio, mas primeiro eu tenho que achar a aceleração centrípeta e para isso eu tenho que lembrar que a aceleração vetorial é a resultante entre a tangencial e a centrípeta e elas se relacionam assim, ó, pelo teorema de Pitágoras. 50 ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. É como se fosse o triângulo 3, 4, 5, né? Só que é 30, 40 e 50, mas aqui, se você passar para o outro lado subtraindo, vai dar 1.600, raiz quadrada, 40. Então, a aceleração centrípeta é 40, que eu vou jogar aqui, ó. O raio é 1.000 metros, né? Então, V ao quadrado é igual a 40.000 e a raiz disso é 200. Agora, toma cuidado, ó, aqui o 200 para você marcar e errar, ó. Esse 200 a gente acha em metros por segundo, que se você multiplicar por 3,6 vai dar 720 km por hora. A resposta nossa é letra B. Presta atenção aí na mudança, hein? Número 3. Uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 1 metro e centro O. A velocidade escalar é dada pela função V igual a menos 5 mais 3t em unidades do sistema internacional e com orientação positiva no sentido horário. Cara, esse exercício é o mais importante de todos, na minha opinião. Ele vai cobrar coisa que você já está acostumado, ó, a relação da velocidade, que, por exemplo, se você derivar, você vai achar a aceleração. Se você jogar um valor de tempo aqui, você acha a velocidade nesse instante e um monte de coisa que você tem que fazer. Aliás, sabe-se que no instante t igual a 1 segundo, a partícula passa pelo ponto B, que é esse ponto aqui que já está tudo desenhado. Mas, ó, em 1 segundo, joga 1 no lugar do t, vai ficar assim, ó, menos 5 mais 3 vezes 1 dá menos 2, significa que a velocidade é negativa. Então, quer dizer, o exercício está avisando a gente ó, que o sentido horário é o sentido positivo. Então, se passa pelo ponto B em 1 segundo e em 1 segundo a velocidade é negativa, é porque está no sentido contrário do giro positivo. Então, a velocidade vetorial é essa daqui. Agora, se você derivar essa função aqui, ó, a derivada de menos 5 é 0, derivada de 3t é 3, desculpa, vai achar a aceleração tangencial, que é positiva. Então, a aceleração tangencial é no sentido positivo. Nesse momento,
a velocidade é menos 2 e a aceleração é positiva, o movimento é retardado, olha só. Além disso, você tem uma aceleração centrípeta também, né, que no ponto B ela vai estar apontada para o centro aqui, formando 90 graus com a tangencial. Essa centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. A velocidade a gente tem, que é menos 2, ao quadrado dá 4, dividido pelo raio, que é 1, dá 4 mesmo. Então, gente, ó, eu tenho a tangencial, eu tenho a centrípeta, e para achar a vetorial, ó, eu relaciono as duas com o teorema de Pitágoras. Mas olha o que o exercício pede. Ó. Desenhar na figura os vetores que representam a velocidade vetorial e a aceleração vetorial no instante t igual a 1 segundo. É o que está escuro aqui, ó, a resposta. Esse V representa a velocidade e esse A aqui a aceleração vetorial. Só que para fazer essa aceleração vetorial, primeiro eu fiz o vetor amarelo com esse valor de 3, eu fiz a aceleração centrípeta apontada pelo centro, fiz a regra do paralelogramo e achei a resultante entre eles. Então, na verdade, gente, a resposta da letra A são só os vetores escuros. E da letra B pediu para a gente calcular as intensidades da velocidade vetorial, que eu já calculei aqui, menos 2, e da aceleração vetorial no instante t igual a 1 segundo. A aceleração eu preciso fazer o teorema de Pitágoras, que relaciona a tangencial, que é 3, que é ao quadrado dá 9, a centrípeta, que é 4, ao quadrado é 16, somando aqui dá 25, raiz quadrada é 5. Então, a aceleração vetorial vale 5. Essa é a resposta da letra B, número 3. Número 4, para finalizar, pessoal, uma bicicleta percorre uma pista circular partindo do repouso em t igual a 0 e voltando ao ponto de partida pela primeira vez no tempo igual a 20. Então, esse gráfico aqui ó, mostra de 0 a 20 segundos, que foi o tempo que gastou para dar uma volta. Né? Gráfico velocidade versus tempo, a gente fez um exercício desse aí no módulo anterior. Esse deslocamento que teve na primeira volta, necessariamente vai ser calculado pela área do gráfico, já que é velocidade versus tempo. Vale lembrar também que já que foi uma volta, esse deslocamento que está aí marcado no gráfico, tem a ver com aquele 2π vezes r do comprimento de uma circunferência. Galera, tem que lembrar muito disso. Então, já é a segunda vez que a gente faz. Eu calculo o deslocamento pela área. Base maior 20, base menor 16, vezes a altura 12 sobre 2, dá um deslocamento de 216 metros. 216 metros é a medida do comprimento da circunferência da volta, por isso eu vou fazer 2πr igual a 216. O exercício na letra A perguntou o raio e pediu para a gente adotar π igual a 3. Aí eu já resolvo aqui, ó. 2 vezes 3 vezes r é igual a 216. Aqui vai dar 6 passando dividindo. 36 metros é esse raio. Agora, o modo de aceleração vetorial no instante 10, importante. No instante 10, que é mais ou menos aqui, ó, a velocidade é constante. Ó. O movimento é uniforme quando o instante é 10. E se é uniforme, a tangencial é 0. E se é tangencial 0, galera, ele pergunta a aceleração vetorial, mas quando a tangencial é nula, a aceleração vetorial é a própria centrípeta. Então, perguntar com movimento uniforme qual é o valor da aceleração vetorial é a mesma coisa que perguntar a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. A velocidade no instante 10 não está marcado no gráfico aqui, mas você tem noção que é 12. 12 ao quadrado sobre o raio, que é 36, dá 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Ficamos prontos com os módulos 37 e 38. Tá aí a abordagem cinemática do movimento. Não esquece daquele quadrozinho que a gente viu na aula anterior, né? Aquele quadrozinho importantíssimo para você poder saber classificar os movimentos, levar em consideração em que momento que tem uma aceleração, em que momento que tem outra, né? Não esquece. Estou falando desse quadro aí, ó, que aí quando tem as duas acelerações você tem que fazer a resultante. Vamos lembrar disso aí, viu, galera? Até mais.